acontecer, posso descansar em Deus. Aleluia. Oh Pai, como o Senhor é bom, Senhor. O Todo-Poderoso é o nosso amigo. Aleluia. Oh Pai, como é bom estar diante de Ti. Como é bom poder ter esse privilégio e ter o Todo-Poderoso como nosso Pai. Recebemos esse poder de sermos o Teu Filho, Pai. Oh Senhor, como é maravilhoso. E aqui nós estamos nessa noite, porque queremos receber mais de Ti. Queremos ter o nosso coração ministrado pelo Senhor nessa noite. Queremos, Pai, ouvir a Tua voz. Nós louvamos ao Senhor, exaltamos o Teu santo nome. Então te pedimos, Pai, que neste momento o Senhor venha ministrar o nosso coração, que o Senhor venha falar a Tua vontade, o Teu querer. Venha, Senhor, nessa noite nos alinhar como igreja, para estar alinhados com o Senhor, seguindo a Tua perfeita e agradável vontade. Então nessa noite abra o seu coração, convide ao Espírito Santo a tratar a sua vida. Neste momento se coloque disponível para ouvir e receber o que o Pai tem preparado para nós nessa noite. Nessa noite o Senhor quer falar com a gente, mas nós precisamos estar disponíveis, nós precisamos estar atentos para receber o cuidado, o carinho, a orientação do Espírito Santo. Pai, nós te pedimos, mova-se neste lugar. Espírito Santo, é o Senhor que convence os corações. Espírito Santo, é o Senhor quem fala a cada coração. Que neste momento nada impeça da sua voz ser ouvida, que nada impeça da tua voz chegar ao nosso coração e tratar cada um de nós, que nada impeça, Pai, de nós ouvir a tua voz. Então nós te pedimos, Pai, começa a tratar, começa a limpar o nosso coração, tira as distrações que possam acontecer, porque nós queremos receber do Senhor. Nós queremos mais de Ti, nós queremos estar totalmente rendidos à Tua vontade nessa noite. Senhor, nós queremos apresentar a Ti frutos de arrependimento de uma nova vida. Nós queremos estar disponíveis a Ti. Então abra o coração nessa noite. Neste momento, convide ao Espírito Santo a tratar o teu coração. Diga a Ele, Pai, eu quero ouvir a Tua voz. Talvez você chegou aqui hoje preocupado, com tantas coisas para resolver, já planejando a semana que está por vir. Mas neste momento, esvazie a sua mente de preocupações, esvazie a sua mente de planos e objetivos nessa noite. Porque a palavra diz, o homem faz planos, mas a palavra final vem do Senhor. Nós podemos até fazer planos, mas os planos do Senhor são melhores do que os nossos. E nós precisamos estar disponíveis, deixar Ele, se necessário, frustrar os nossos planos, porque o dele é melhor. Paizinho, nós te pedimos nessa noite, faz a Tua obra em nós, faz a Tua vontade em nós, que nada venha a ser uma barreira no nosso coração. Derruba barreiras da dúvida, do medo e insegurança, das preocupações, porque quando a nossa vida está entregue nas Tuas mãos, o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida de cada um de nós. Oh Pai, como é bom estar, meu Pai, sendo cuidado por Ti. Como é bom ter o amor do Senhor, como é bom sentir o Teu cuidado em nossa vida. Paizinho, como é bom ser renovado e fortalecido pelo Senhor. Como é bom, meu Pai, ser ministrado pela Tua voz. Oh Paizinho, é maravilhoso quando o Senhor cuida da gente e a gente se sente seguro.
porque é o Senhor cuidando de nós. Não é o nosso entendimento, não é a nossa força, mas é o Senhor cuidando da sua igreja. Oh Pai, nós estamos entregues a Ti. Espírito Santo, mova-se. Espírito Santo, mova-se neste lugar. Ora bassore becanta rabaxê. Ora manabassora barabacere canta rabaxê. Espírito Santo vai movendo neste lugar. Espírito Santo vai preparando os corações e mentes. Espírito Santo, nós te convidamos para o Senhor se mover na tua igreja. E que a gente saia daqui transbordando do teu Espírito, Pai. Derrama sem medida em cada coração. Uma igreja, Pai, uma igreja unida em um só propósito. E esse propósito é o reino, é o céu. Em nome do Senhor Jesus, Pai, entregamos tudo nas tuas mãos e cremos que a tua vontade é soberana sobre a nossa vida. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Boa noite. Pai seja convosco, amém? Sente-se, fique à vontade no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Amém? Se você trouxe a sua Bíblia, abre comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos expor aqui o capítulo 3 de Coríntios, explicando o que o Senhor, o que Paulo passou naquele momento. E o tema do culto de hoje é uma igreja alicerçada em Cristo. Paulo, quando ele envia essa carta, ele encontra uma igreja dividida. Ele encontra uma igreja que não estava sendo alicerçada em Cristo. Ele não encontra, muito pelo contrário, pessoas estavam colocando outros fundamentos que não eram de Cristo. Então Paulo confronta aquela igreja. E se a gente vê no livro de Coríntios, 1ª e a 2ª, você começa a ver Paulo cuidando e ensinando aquela igreja. Sempre colocando, realinhando aquela igreja para estar segundo a vontade de Deus. A preocupação de Paulo era que aquela igreja fosse uma igreja saudável, uma igreja que fluía nos dons. Tanto é que você vai ler em seguida que depois aquela igreja todos tinham os dons do Espírito, fluíam, porque eles entenderam que eles tinham que ser unidos, eles entenderam que eles tinham que focar no reino. Então aí mudou a visão daquela igreja, e nós temos uma igreja cheia dos dons do Espírito, ao ponto de Paulo escrever na carta: olha, vamos ter que organizar, porque está todo mundo fluindo nos dons e está meio bagunçado o culto. Só que isso era um problema bom para Paulo, porque era uma igreja que tinha os dons e fluía nesses dons. Claro que ele teve que organizá-la, mas tudo isso foi um processo, até a igreja chegar a esse ponto. Porque a igreja, nesse momento do capítulo 3, ela está totalmente dividida. E Paulo começa o versículo 1 dizendo assim: irmãos, quando eu estive com vocês, não pude lhes falar como pessoas espirituais, mas como se pertencesse a este mundo, ou fosse criancinhas em Cristo. Paulo já começa na lapada. Ele chega: eu fui até aí, mas eu não consegui falar com vocês. Eu não consegui falar a mensagem, trazer o ensinamento que eu queria. Por quê? Porque vocês pareciam como pessoas que ainda estavam no mundo. Ele estava falando para uma igreja que tinha comportamentos de uma pessoa que ainda estava no mundo. Quando Paulo chega naquele lugar, ele manda aquela carta olhando assim: não, eu fui aí e eu não consegui entregar a mensagem. Imagina Paulo chegando e vendo aquelas pessoas com uma conduta de pessoas mundanas, pessoas que estavam conhecendo Jesus,
pessoas que estavam numa igreja, pessoas que talvez foram batizadas nas águas, mas com seu comportamento totalmente contrário da vontade de Deus. Uma igreja que vivia segundo o costume e os ensinos do mundo. Então Paulo falou, eu fui até aí, mas não consegui entregar o que eu queria. Eu não consegui entregar uma mensagem. Eu não consegui orientar, eu não consegui fazer o que Cristo mandou eu fazer. Porque vocês ainda não estavam prontos. Sabe, às vezes nos deparamos com isso. Às vezes nós estamos na igreja, mas parece que o nosso comportamento não mudou. Às vezes esquecemos que somos cristãos e não andamos mais segundo o que o mundo ensina. Nós não estamos mais segundo aos ensinamentos mundanos ou doutrina mundana, não. Nós estamos em uma nova vida, em uma nova conduta. Nós morremos para o mundo e agora vivemos com Cristo. Só que as nossas condutas, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir tem que ser diferente. As pessoas não podem olhar para nós e ver a mesma coisa que as pessoas do mundo. Então, quando Paulo ele chega e se depara com aquela situação, ele envia aquela carta. Ele envia essa carta para instruir e ensinar essa igreja. Alinhar ela novamente para a vontade de Deus. Aí ele segue no versículo 2. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-los. E ainda não estão. Então Paulo, ele tinha algo para entregar. Ele tinha algo para fazer aquela igreja avançar no reino. E quando nós não estamos aptos a receber o que Deus quer ministrar no nosso coração, porque não mudamos a nossa conduta, porque ou estamos com o nosso coração duro, ou estamos talvez ainda com algo que precisa ser mudado, a gente para na fé. Às vezes a gente encontra pessoas que pararam no tempo. Ela está na igreja, mas ela não consegue ir um nível mais profundo com Deus. Ela não consegue alcançar um nível de intimidade mais profundo ou dar um passo além. Ainda está no básico. Então Paulo está dizendo, vocês ainda estão no princípio. Uma coisa é clara, a pessoa que chega na igreja, e ela está aprendendo à vontade, ela está sendo moldada, ela está sendo preparada. Mas naquele momento Paulo se assustou com aquela igreja que estavam ali, que já ouviram a palavra. Já na visão de Paulo, já estavam prontos para um alimento mais sólido. Então veja que quando nós não estamos preparados, alinhados à vontade de Deus, nós não conseguimos receber mais dele. A gente não consegue alcançar o próximo nível. Às vezes a gente se depara numa situação que a gente dá um passo para frente e parece dar 3 para trás. Parece que o nosso grau de intimidade com Deus é raso. Parece, eu chego só até aqui, eu não consigo ir além. Então, Paulo está falando para aquela igreja, olha, para que vocês possam receber um alimento sólido, vocês não podem agir como crianças na fé. Para que vocês possam alcançar um nível mais profundo de intimidade com Deus, vocês não podem agir como pessoas mundanas. Chegou o momento de você dar um passo a mais. Chegou o momento de nós irmos além. Mas por que Paulo viu isso? No versículo 3 ele começa: porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúme um dos outros, discutem, brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Então ele olha para aquela igreja, ele fala, igreja, Coríntios, essa aqui é o fruto que vocês estão apresentando. Ciúmes, briga e contenda dentro da igreja. Você está sendo deixado a ser controlado por sua natureza humana. Entenda, é por isso que nós temos o Espírito Santo, para nos guiar e nos dirigir.
Não é a nossa natureza humana que nos dirige. Eu posso daqui a pouco, por algum momento, por vacilar, eu agir, brigar com alguém, discutir com alguém, deixar a natureza humana falar mais alto, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo vem e nos corrige. Eu posso até fazer aquele momento, deixar a minha natureza humana falar mais alto, mas o próprio Espírito Santo fala no nosso coração. Você fala, não, oh meu, perdão, foi mal, eu errei contigo, e segue o barco. Mas quando Paulo chega lá, a igreja estava dividida. A igreja estava um para cada canto, cada um com seu grupinho, vivendo em discórdia e brigando. Um com ciúmes do outro, um com discórdia do outro. A igreja estava em contendas, brigas. E Paulo fala, olha o que vocês estão fazendo. Estão sendo deixados ser controlados por sua natureza humana. Nessa noite nós precisamos entender como igreja, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Por mais que a nossa natureza humana queira falar, o nosso espírito, estando alinhado ao Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos corrige, é o Espírito Santo que fala, não, cuidado, não faz assim, resfria, pensa, respira fundo, não dá uma resposta agora. Olha, guarda, fica em silêncio, se retira, depois conversa com a cabeça mais fria, não age de cabeça quente. O Espírito Santo tratando. Mas naquele momento, aquela igreja agia como pessoas naturais. Agia como pessoas no mundo, numa empresa. Vivendo em briga, divisões, facções dentro da igreja. Não eram pessoas mundanas. Não eram pessoas que não conheciam a palavra. Era uma igreja que estava agindo de uma maneira errada. E se a gente não vigiar, a gente age somente no natural. Se a gente não cuidar da nossa conduta, a gente não buscar estar alinhado à vontade do Espírito Santo, a nosso lado natural falar mais alto. E acabamos cometendo erros e atrasando a nossa vida. Impedidos de receber algo mais precioso de Deus. Você entende que por isso aquela igreja não pôde receber algo mais sólido? Você entende que eles não puderam alcançar o nível mais profundo de intimidade, porque aquela igreja não estava alinhada. Aquela igreja não estava buscando a vontade e o ensinamento de Deus. Eles estavam agindo segundo a sua vontade. Então, quando a gente age no natural, a gente, aos olhos de Deus, somos crianças, apenas no raso. E não conseguimos avançar. Sabe, se fala muito sobre avivamento, mas se a igreja não entender sobre unidade, em estar em uma só visão, o avivamento não chega. Tem que haver o arrependimento e tem que ter o alinhamento. A igreja precisa andar em um só lugar, em um só objetivo, que é o reino. Se você ler a história dos avivamentos, todos estavam em um lugar, reunidos, como no dia de Pentecostes. Todos estavam no mesmo lugar, em união. A igreja estava unida. Eles estavam no cenáculo, sentados, conversando em comunhão, em oração, mas unidos, sem briga, sem contenda, e ali desceu o Espírito Santo e começou o primeiro avivamento. E hoje o que Deus quer fazer na igreja é um novo avivamento. Mas a igreja precisa estar alinhada. A igreja precisa estar olhando para o mesmo lugar. Como a pastora ainda falou hoje de manhã, o exemplo, está remando o barco na mesma direção. Se cada um fazer o que quer, o que pensa, agir de forma natural, a gente não sai do lugar e vive somente no raso. Ele diz mais no versículo seguinte, versículo 4. Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e o outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Porque as pessoas estavam brigando e falando, não, eu sou o discípulo de Paulo. Outros, não, eu sou o discípulo de Apolo. E eles não estavam servindo ao Senhor, ou fazendo a obra do Senhor, por causa de Cristo.
Não, eu vou fazer isso porque Paulo mandou fazer. Não, eu estou fazendo isso porque Apolo falou para fazer. Mas se chegasse e falasse assim, eu sei que tu é de Apolo, mas Paulo falou para você fazer isso. Não, eu não vou fazer porque eu sou seguidor de Apolo. O que Paulo falar para mim não serve. Eles eram impulsionados a homens. Eles perderam a visão ao ponto da igreja estar dividida entre Paulo e Apolo. E Paulo fala, o que vocês estão fazendo? Eles estavam sendo guiados por homens. Eles esqueceram que o alicerce daquela igreja precisava ser Cristo. Eles não podiam ser guiados, falar, não, eu vou fazer isso para agradar a Paulo. Eu vou fazer isso para agradar a Apolo. Eles não pensavam, não, eu vou fazer isso porque agrada o meu Senhor. Não, eu vou fazer isso por amor a Cristo. Não, eu estou servindo aqui, eu estou cuidando disso que me foi dado por amor a Cristo. Porque Cristo me tirou do mundo, me tratou e me colocou para cuidar de alguma coisa na igreja, de algum ministério, então eu vou fazer com excelência. Porque o Senhor, eu estou fazendo para o Senhor. Mas aqueles homens estavam fazendo aquela igreja para homens. O que motivava eles não era agradar ao Senhor, mas era agradar Paulo e Apolo. E aí Paulo fala, vocês não estão fazendo como as pessoas do mundo fazem? Que querem agradar a homens e não a Cristo? Querem agradar pessoas e não a Cristo? Então Paulo confronta aquela igreja que estava dividida. Aquela igreja que não estava alicerçada da maneira correta. Aquela igreja que tinha perdido a sua visão. Tinha perdido o seu foco e não estava mais olhando para Cristo. Olhava para pessoas, olhava para homens, fazia a obra para homens, mas estavam longe de Deus. Nós precisamos ser impulsionados a agradar somente a Cristo. Nós temos que ter isso no nosso coração. Tudo que eu fizer tem que ser para Cristo. Não para homens, não para pessoas, mas para Cristo. Não para mostrar como os fariseus faziam, olha o que eu estou fazendo, olha como eu sou santo, olha isso, olha aquilo. Eles faziam para mostrar para homens. Mas Paulo vem e fala, olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão como pessoas mundanas. Vocês estão desalinhados à vontade de Deus. No versículo seguinte ele diz, afinal, quem é Paulo, quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus, por meio do quais vocês vieram crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Então Paulo fala, nem eu e nem Apolo somos ninguém, somos apenas servos. Somos apenas instrumentos na mão de Deus. Infelizmente, se nós olharmos hoje, o mundo gospel está totalmente perdido. Hoje em dia, não se ouve, não se adora, não se busca mais a presença de Deus. Esses dias eu estava ouvindo uma cantora gospel, num videoclipe que ela fez, uma música nova. E no começo do videoclipe, alguém que está ali ouvindo a música grita, maravilhosa! E aí eu fiquei pensando, mas não é louvor? Não era para ser uma adoração a Deus? Não era para ser cultuada a Deus? Mesmo que ela está ali fazendo o seu show, está ministrando, mas a intenção do louvor não é louvar e agradar a Deus? Mas naquele momento, aquela pessoa que gritou, não estava cultuando a Deus. Se a gente analisar, qual é a diferença de um show gospel para um show mundano? Tirando a música, se nós tirarmos a música, qual é a diferença? Homens que buscam homens, homens que fazem homens seus ídolos. E era exatamente o que a igreja estava fazendo lá em Corinto. Então Paulo repreende essa igreja e fala, quem somos nós? Somos apenas servos. Nós estamos apenas servindo a Deus. Deus nos usou para chegar até vocês. Mas é mérito de Deus, não nosso. Então ele está instruindo isso. E hoje a gente vê uma igreja, num sentido geral, que busca homens. Fala, esse cara tem uma palavra, é um grande homem de Deus e tal.
Mas se tirar o Espírito Santo, ele não tem mais a palavra. Se tirar a unção, não tem mais um bom louvor. Se tirar a Deus, não sobra nada. Se a pessoa tem uma boa palavra, se a ministração do louvor é boa, é porque o Espírito Santo está usando. O Espírito Santo ungiu. É a mesma coisa quando o médico faz uma cirurgia bem sucedida. Você elogia o bisturi que ele usou para cortar ou o médico? Normalmente, quem é elogiado, quem recebe o parabéns é o médico. Não o bisturi que foi usado. É exatamente nós. Nós somos usados por Deus, mas todo o mérito, toda a honra, toda a glória é somente dEle. É tudo por Ele, para Ele. Nós somos apenas servos. É isso que Paulo está ensinando para a igreja. Não sejam guiados por homens, mas pela palavra de Deus. Não sejam mais pessoas imaturas, que vivem de contenda e briga. Era isso que Paulo estava instruindo aquela igreja. Era isso que estava falando, amadureçam, cresçam espiritualmente. Chegou o momento de um nível mais profundo, um nível de intimidade com Cristo. É isso que ele está ensinando. Ele segue ali, no versículo 6. Eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. E esse é o grande detalhe. O ministério pode ser grande, pode ser um ministério maravilhoso, uma igreja grande que cresceu em números, mas o crescimento quem deu foi Deus. Pessoas foram instrumentos. As pessoas foram apenas instrumentos. Mas a honra e a glória foi de Deus que deu aquele crescimento. É Deus que dá o crescimento de tudo. Quando Ele é o alicerce, quem dá o crescimento é Cristo. Quando Ele é o alicerce, a honra e a glória vai para Ele. É Cristo que faz a igreja crescer. É Cristo que faz a igreja avançar. Mas essa igreja precisa estar pronta. Precisa estar madura para receber uma palavra, para receber esse ensinamento, para receber a direção que vem dEle. Mas às vezes estamos ali, Deus está falando com a gente e a gente está tampando os nossos ouvidos. A gente está perdendo tempo com briguinha. A gente está perdendo tempo com discórdia, com facções. Porque o que Cristo quer é que a igreja caminhe em um sentido, olhando o quê? O reino. Olhando a salvação, a vida eterna. Para isso, eu tenho que servir a Deus com o meu melhor. Eu não posso servir a Deus de qualquer maneira. Mesmo que você faça ou não parte de um ministério, todos nós servimos a Deus, fazendo ou não parte de um ministério. Eu posso não fazer parte de ministério nenhum, mas eu tenho um ministério que Deus já deixou para todos, que é anunciar a palavra dEle. E isso é para todo mundo, para todos aqueles que aceitaram Jesus. O seu primeiro ministério é anunciar o reino. E tudo isso eu tenho que fazer com excelência, tendo uma vida segundo a vontade de Deus. Como que eu vou falar do reino dos céus? Como eu vou falar de Deus apresentando frutos de ciúme? Apresentando frutos de contenda? Imagina você no seu trabalho, sendo aquela pessoa que faz intriga e fofoca. Como que você vai falar do reino dos céus? Como que você vai chegar para alguém no seu bairro, o seu vizinho, a sua vizinha, e ela vê você quebrando o pau todo dia com seus filhos, com seu marido? Como que a gente vai anunciar o reino? Não tem como. A gente precisa apresentar, não frutos, como essa igreja apresentava, de ciúme, de contenda, de inveja, mas frutos de arrependimento, frutos de temor do Senhor, frutos de alegria, frutos de pessoas que estão com seu coração voltados para a vontade de Deus. Ele diz ali, no versículo 7, não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalha para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu trabalho árduo.
E isso é maravilhoso. Quando nós servimos com excelência, quando nós estamos alinhados à vontade de Deus, nós estamos talvez cansados, talvez tivemos um dia pesado no trabalho, chegamos na igreja, fazemos mais alguma coisa na igreja, no ministério, vemos no culto, chegamos em casa, talvez, estou cansado, estou demolido. Mas entenda, há uma recompensa para o nosso trabalho árduo, para quando nós estamos alinhados, fazendo a vontade de Deus. Quando você está preocupado em agradar a Deus e dar o seu melhor, por mais que fisicamente falando você esteja cansado, entenda, no céu você vai ter uma recompensa. Haverá uma recompensa, por mais que seja difícil, por mais que pareça pesado às vezes, mas há uma recompensa no trabalho árduo, do que você está fazendo, agradando o nosso Deus. Amém? No versículo 9, pois nós somos colaboradores de Deus, e se vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Versículo 10, pela graça que me foi dada, lancei o alicerce com um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado. Então, Paulo ele fala, eu já larguei o alicerce, que é Cristo. E quem está construindo sobre esse alicerce tem que ter muito cuidado. Porque o alicerce é a base de tudo. Amém? Uma casa precisa ter um bom alicerce, está bem estruturado. O alicerce está ok, a estrutura para cima também precisa estar boa. Precisa ter boas colunas. Você pode até ter um bom alicerce, mas se não tiver uma coluna forte, a casa cai. Se ela não tiver um material bom, a casa cai. Se ela não for bem construída, vai ter brechas. Vai chover dentro, vai passar vento, enfim. Então Paulo diz, eu já lancei o alicerce. O alicerce é Cristo. Mas nós estamos construindo sobre esse alicerce. E Paulo fala, temos que ser cuidadosos. No quê? No material que a gente usa nessa construção. No versículo 11 ele diz, pois ninguém pode lançar outro alicerce, além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Aqueles que constroem sobre esse alicerce, pode usar vários materiais, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Versículo 13, no dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. E o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo, como alguém que é resgatado do meio do fogo. Você já viu alguém que está tendo a sua casa queimando, ardendo em chamas? O que dá para salvar? Normalmente só a pessoa, ou alguém da família, sim ou não? A pessoa perde tudo que ela tem. Ela sai de lá toda suja, chamuscada, fedendo a fumaça. Hoje a gente não pegou fogo, mas sempre foi na fumaça. Fazendo fumaça, mas a pessoa, ela perdeu tudo. Então Paulo está dizendo, olha, se o material que vocês estão usando para essa obra não for um material bom, for um material qualquer, quando chegar o dia do juízo do Senhor, você pode até ser salvo, mas você vai perder toda a sua obra. Imagina, por que Paulo falou isso para aquela igreja? Porque a obra, o material que ele estava usando na obra, não era um material bom. A obra que ele estava fazendo, o material que ele estava usando era, segundo a homens, fazendo as coisas para os homens, e o material então não era bom. Eles podiam estar servindo, aparentemente fazendo a obra, mas no dia do juízo, eles iam passar pelo fogo e iam perder tudo. Não teria recompensa, até seriam salvos. Seriam salvos, mas não teriam nenhuma recompensa. Imagina, sabe quando eu li a primeira vez essa palavra, me gerou um temor, e toda vez que eu li, me gera esse temor. Imagina você passar a sua vida toda servindo a Deus, de uma maneira errada, não da maneira que estou com o material errado, e chegar no final e ver que tudo foi em vão.
que tudo foi queimado pelo fogo, que não foi um bom material usado para a construção daquilo que Cristo te chamou para fazer. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos usar um bom material. E quando você entende que fazer a obra é fazer para o Senhor, você está usando um bom material. Quando você entende que o que você tem que fazer tem que ser com excelência, porque é para Deus, você está usando um bom material. E chegará no final, você vai receber a sua recompensa. Entenda, obras não salva. A salvação é uma coisa, e o galardão, a recompensa é outra. As nossas obras vão gerir a nossa recompensa no final. O que passar pelo fogo, é isso que será a nossa recompensa. Então, como igreja, precisamos entender isso. O alicerce é Cristo. É tudo para Ele. Eu tenho que dar o meu melhor para Ele. Eu tenho que fazer o que eu tiver que fazer para agradar o meu Senhor. Não vou fazer porque eu não gosto de fulano, ou vou fazer porque eu gosto de ciclano. Não é isso. É fazer porque, independente de quem esteja à frente, eu estou fazendo para Cristo. Eu estou fazendo porque eu me preocupo em agradar a Deus em primeiro lugar. Eu me preocupo em fazer a vontade de Cristo. É isso que precisamos entender. Então Paulo, ele exorta essa igreja para isso. Tirando a divisão, tirando todo o espírito de briga, de contenda, alinhando aquela igreja novamente. E o Senhor está nos alinhando essa noite, para que a gente venha andar com o mesmo objetivo, que a gente venha estar alinhados à vontade do Pai, buscando a Ele, falando: Pai, eu quero te servir com o meu melhor, eu quero te agradar com toda a minha vida, eu quero te honrar, eu quero, Pai, te dar o meu melhor, mesmo que eu tenha que mudar muitas coisas, mudar a minha conduta, porque eu quero chegar a um nível mais profundo. Chegou o momento da igreja brasileira avançar, para poder viver esse avivamento, que é algo mais sólido, mas todos precisam mudar a sua mente. A igreja precisa estar alinhada, focando em Cristo Jesus, buscando um ser diferente dia após dia, como diz a Bíblia, apresentando frutos de arrependimento. Todos nós estamos no mesmo barco. Tem uma frase de Spurgeon que ele pergunta para ele o que é pregar o Evangelho. E ele fala: pregar o Evangelho é o mendigo dizer ao outro aonde encontrou pão. Todos nós estamos no mesmo barco, buscando a um só objetivo, que é buscar a salvação e dar a Cristo o nosso melhor. A nossa melhor construção, o nosso melhor obra, dar ao Senhor a nossa vida com alegria. Como diz a canção, gastar tudo com amor e com alegria. Perder a nossa vida com alegria, por amor ao reino. Amém? Então, se você pode, fica de pé, por gentileza. Vamos começar a segunda parte da palavra, não, brincadeira. Se você pode, feche seus olhos. Neste momento, o Senhor falou ao nosso coração, e nós temos duas escolhas. Ou a gente apenas ouviu a palavra e deixa passar, ou a gente escuta essa palavra e gera dentro de nós um temor e começa uma conduta diferente. Neste momento, fale com Deus, abra o seu coração. Melhor que qualquer pessoa, você se conhece. Ninguém precisa dizer a você o que você tem e o que não tem que fazer. Mas o Espírito Santo, ele sempre fala ao nosso coração. E depois dessa palavra, o que o Espírito Santo está falando para você? Pai, nós queremos estar alinhados à Tua vontade. Nós não queremos, Pai, apenas apresentar uma obra de qualquer jeito, usando palha ou qualquer outro material que seja fraco, que vai queimar no fogo. Mas nós queremos apresentar uma obra bem alicerçada. Nós queremos apresentar uma casa, uma construção, uma obra com pedras preciosas, com ouro,
que vai passar pelo fogo e vai aumentar o valor. Pai, nós queremos render a Ti o nosso melhor, um coração reto e entregue ao Senhor. Nós queremos estar rendidos à Tua vontade. Nós queremos estar alinhados ao Senhor. Então neste momento, fale com Deus, abra o seu coração, deixe Ele falar contigo nessa noite. Pai, venha tratar nós, cada um de nós, como uma igreja. Meu Pai, nós somos a Tua igreja, estamos disponíveis para ouvir do Senhor. Então que o Senhor venha cuidar e venha tratar, nos alinhar, Senhor. Nós não queremos estar andando segundo a nossa vontade, ideias ou ideologias, mas queremos andar segundo a Tua palavra e vontade. Então neste momento, abra o seu coração e deixa Deus fluir na tua vida. Deixa Ele fazer a obra que Ele tem que fazer. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que de orar e pedir reconexão ao Pai, peça a Ele. Mas não fique indiferente, fala com Ele neste momento. Abra o seu coração e diga a Ele: Pai, eu quero receber de Ti o Teu cuidado. Às vezes parece que a palavra é meio dura, vem de confronto a nós, mas Deus, Ele repreende, Ele cuida daquele que Ele ama. Então Ele está cuidando da sua igreja, porque Ele ama a sua igreja. Ele cuida da sua igreja, para que a gente possa chegar ao nível mais profundo de intimidade com Ele. Para que a gente possa viver realmente um avivamento com Cristo. Então abra o seu coração e comece a falar com teu Pai. Ele está ouvindo a tua oração, a tua súplica. Ele está disponível nessa noite para te ouvir. Então neste momento, vai falando com Ele, vai confessando, vai abrindo o teu coração. Deixa Ele agir na tua vida. Deixa Ele falar com você neste momento. Fala para Ele: Pai, eu quero estar alinhado contigo. Pai, eu quero estar sendo cuidado e dirigindo segundo a Tua palavra, Pai. Senhor, não deixa que a gente venha andar na direção contrária. Não deixa, Pai, que a obra que vai ser feita seja feita de qualquer maneira, mas que a gente venha construir algo bom, algo que vai enfrentar o fogo, algo que não vai se perder e não vai queimar. Pai, nós não queremos chegar ao céu de qualquer jeito. Nós não queremos apresentar nada ou chegar de mãos vazias, mas nós queremos Te apresentar o nosso melhor. Nós queremos Te apresentar, Pai, foi difícil, mas eu me esforcei para apresentar para Ti o meu melhor. Pai, o Senhor foi a minha força nos dias difíceis. Pai, nos dias, nos momentos que eu pensei em desistir, em desanimar, o Senhor foi o meu combustível. O Senhor foi o meu ânimo para prosseguir. E talvez você está aqui e diga: sabe, Tiago, eu estou pensando em desistir, desanimar. Ei, o Senhor é a tua força. Não desanima, não olha para trás, prossiga. Cristo é o alicerce. Você está bem alicerçado. Então fala para Ele: Pai, me fortalece, mas não deixe eu Te apresentar qualquer coisa. Então não apresente qualquer oração, qualquer palavra. Não fale de qualquer jeito. Neste momento apresenta a tua melhor oração. Apresenta o teu melhor. Se derrama aos pés do teu Pai. E deixa Ele tratar você nessa noite. Orararabaçô. Orararabaxere, cantarabaçô. Começa a falar a Ele, começa a abrir o teu coração. O Senhor vai tratando cada um de nós essa noite. A igreja está sendo tratada nessa noite. O Senhor está trazendo um realinhamento. O Senhor está trazendo o alvo, o objetivo de volta. O foco é o reino dos céus. O objetivo final é a salvação, é a vida eterna, é estar com Ele. Oh Senhor, nós Te pedimos: vem derramando sobre nós, a Sua igreja, o temor do Senhor. Começa tratando, Pai. Vem, Senhor, tratando o nosso coração e fazendo a obra do Senhor nessa noite. O Senhor está se movendo. E conforme o louvor vai tocando, o louvor vai sendo ministrado, você vai tendo esse momento de abrir o seu coração.
durante o louvor, vai abrindo o seu coração. Se tiver que despejar o que tiver que despejar, fala para Ele. Coloca aos pés de Jesus, não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha timidez, porque Ele observa tudo. Então coloque diante do teu Pai as tuas preocupações, insegurança, medo. Se realinhe com Ele novamente, em nome de Jesus. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir. Aleluia. Teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono. De amor por ti, eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos.